Feche os olhos e respire fundo algumas vezes. Perceba onde você sente o processo de respiração no corpo. Porque, quando falamos de respiração, não estamos falando do ar entrando e saindo pelo nariz. Estamos falando da sensação de energia no corpo que permite que o ar entre, que permite que o ar saia. Onde você sente isso? Concentre-se ali. Depois, pergunte a si mesmo se a respiração longa é agradável. Se for, continue. Se não for, você pode mudar. Torne-a mais curta, mais superficial, mais pesada, mais leve, mais rápida, mais lenta. Veja que tipo de respiração é agradável para o corpo agora. Se você está tenso, tente respirar de modo relaxante. Se está cansado, respire de um jeito que lhe dê energia. Se está agitado, respire de um modo que traga calma interior. Um princípio importante na prática de concentração é fazê-la com um senso de bem-estar. O objeto Sita-shu ajusta a mente se ajusta ao objeto. Eles se harmonizam. Você precisa dessa sensação de bem-estar interior não apenas enquanto está sentado meditando, mas também ao longo do dia. É útil enquanto medita, porque torna mais fácil querer permanecer com a respiração. O único problema é que, às vezes, quando você se concentra no conforto, esquece-se da respiração e a mente simplesmente perde o foco. Você está ali, tranquilo, mas não sabe bem onde está. Isso não é o que se quer. É preciso estar alerta. Por isso, o Buda ensina a estar ciente do corpo inteiro enquanto inspira, do corpo inteiro enquanto expira. Ser sensível da cabeça, aos pés, das pontas dos dedos dos pés às pontas dos dedos das mãos. Todas as partes do corpo. Imagine todas respirando juntas. Ao mesmo tempo, o esforço necessário para manter essa consciência de corpo inteiro ajuda a se manter desperto. Se o corpo inteiro parecer grande demais, você pode se concentrar em uma parte de cada vez. Comece perto do umbigo. Depois, suba para o estômago, o peito, a cabeça. Desça pelos ombros, pelas costas, até as pernas. Continue circulando pelo corpo até sentir que está realmente pronto para se estabelecer. Precisamos dessa sensação de bem-estar também fora da meditação formal, porque ao longo da vida vamos nos deparar com muitas coisas que não gostamos. Nosso principal problema é que procuramos alimento para a mente fora, porque a mente também precisa de alimento, assim como o corpo. O alimento do corpo é simples, sabemos o que é. Com o alimento da mente, porém, você precisa se perguntar: de que você se alimenta? Pode se alimentar das suas intenções. Pode se alimentar de atos de consciência. Pode se alimentar do contato com os sentidos. O problema de se alimentar do contato com os sentidos é que você começa a procurar todo o seu alimento lá fora, no mundo. Às vezes, o mundo tem coisas boas a oferecer. Outras vezes, tem alimentos bem miseráveis. E é por isso que é bom ter algo bom dentro de si, como fonte de alimento independente. Assim, não importa o quão ruim seja o alimento externo,
você terá nutrição interior. Você ficará bem. Afinal, há muitas coisas no mundo que precisamos suportar. Ouvimos tanto sobre aceitação como sendo a essência dos ensinamentos do Buda. E há, de fato, coisas que ele nos pede para aceitar. Mas ele não pede apenas que suportemos. Ele pede que reflitamos sobre elas, que as compreendamos, que entendamos nossa relação com as coisas desagradáveis, de modo que não precisemos sofrer por elas. Ao mesmo tempo, há muitas coisas que ele diz para não aceitar. É bom saber a diferença. Quanto às coisas que você deve aceitar, aqui estão algumas habilidades. Vai haver pessoas que dizem coisas desagradáveis. Esse é um fato do mundo. Como o Buda disse, essa é a natureza da fala humana. As pessoas vão dizer coisas verdadeiras e falsas, coisas bem-intencionadas e mal-intencionadas, coisas úteis e inúteis. Então, se você for alvo de falsidades, palavras inúteis ou palavras ditas para ferir seus sentimentos, precisa se lembrar. Isso é algo comum da fala humana. Não é nada fora do normal. Se você quer ir para um lugar onde não exista esse tipo de fala, você está no lugar errado. Esse é um jeito de pensar sobre isso. É apenas a natureza comum da fala humana. Depois, você pode se perguntar: quando alguém diz algo desagradável, onde exatamente você sente isso? É apenas um contato no ouvido e só, mas por algum motivo parece reverberar na mente. O que a outra pessoa disse é responsabilidade dela. O quanto isso reverbera dentro de nós é responsabilidade nossa. Então, por que insistimos em continuar nos ferindo com palavras desagradáveis? É porque gostamos de nos alimentar das palavras dos outros. Queremos palavras gentis, verdadeiras, úteis. Queremos nos alimentar disso. Mas, novamente, o mundo tem todo tipo de alimento para oferecer, bom e ruim. Quando abrimos espaço para o alimento bom, nos expomos também ao ruim. É muito melhor aprender a se alimentar por dentro. Assim, quando alguém diz algo desagradável, então, como o Buda ensinou, você pode dizer a si mesmo: um som desagradável entrou pelo ouvido. E pronto. Quando o contato cessa, isso pode ser o fim do assunto. Você não precisa pegar, não precisa mastigar. Na imagem de Ajahn Lee, somos como pessoas que veem alguém cuspir algo. E então, pegamos aquilo que foi cuspido e mastigamos nós mesmos. Depois, quando ficamos doentes, de quem é a culpa? Fomos nós que pegamos e mastigamos. Pensando dessa forma, conseguimos viver em um mundo cheio de falas desagradáveis sem precisar sofrer com isso. Podemos aprender a reconhecer a falta de habilidade da nossa própria mente e substituí-la por uma habilidade melhor. Quando sentimos fome de algo que nos dê força e bem-estar, podemos fornecer esse alimento a nós mesmos. Essa é uma das coisas que você tem que aceitar: o fato de que haverá fala desagradável. Mas, como o Buda mostra, você não precisa aceitar o sofrimento que poderia criar em torno disso. Outra coisa que você precisa aceitar é o fato de que haverá dor no corpo. Aprendemos isso já ao nascer.
do eu sair, do eu respirar, do eu sentir nossa pele exposta ao ar. Aprendemos a nos acostumar com o ar. Aprendemos a nos acostumar a respirar. Mas ainda assim, haverá dor. Novamente, precisamos aceitar o fato da dor, mas não precisamos simplesmente sofrer por ela. O Buda oferece algumas sugestões. Quando há dor no corpo, ela não precisa preencher o corpo inteiro. Temos a tendência de nos fixar nos lugares dolorosos e negligenciar os lugares que podem ser tornados confortáveis. Então, uma das formas de lidar com a dor é primeiro encontrar uma sensação de conforto em alguma outra parte do corpo. Concentre-se ali. Aprenda a manter esse conforto com a maneira como respira. Novamente, entrar em contato com sua respiração e aprender a criar uma sensação de bem-estar com ela vai ajudar. Assim, você não se sentirá tão invadido ou dominado pela dor. Depois, a partir dessa sensação de bem-estar, você pode imaginar essa boa energia da respiração se espalhando pela dor. Veja o que acontece. Às vezes, a pior parte da dor é o fato de que tensionamos em torno dela. E há momentos em que nos enrijecemos tanto ao redor da dor, que mesmo depois de suas causas terem desaparecido, a tensão ainda permanece. Então, veja se você consegue respirar através da tensão. Respire através da parte do corpo onde a dor está. Não deixe que a respiração seja bloqueada pela dor. Quando estiver pronto, pode começar a investigar a própria dor. Novamente, trata-se de perguntar a si mesmo como você pensa sobre a dor. Quais percepções tem dela? É o mesmo processo de quando lidamos com palavras desagradáveis. Suas percepções são o alimento de que você se nutre. As histórias que constrói em torno da dor são elas que fazem a mente sofrer. As imagens que você mantém sobre a dor, você pode pensar nela como um grande bloco, ou pode vê-la como uma nuvem de momentos individuais de dor que surgem e desaparecem. Quando surgem, você pode imaginá-los, não como vindo em sua direção, mas como se afastando de você. Veja o que essa percepção faz. Em ambos os casos, você começa a perceber o poder das suas percepções em fazê-lo sofrer ou em evitar o sofrimento. Esse é um aspecto importante da sabedoria e do discernimento. Poder estar com coisas que normalmente o fariam sofrer, mas sem precisar sofrer. Afinal, os arahants vivem neste mundo. Eles têm corpos que sentem dores. Vivem em um mundo onde as jans, pessoas, podem dizer coisas desagradáveis sobre ou para eles, mas aprenderam a não sofrer com isso. Parte dessa habilidade é aprender a aquietar a mente. Outra parte é aprender a investigar como falam consigo mesmos sobre essas coisas desagradáveis e treinar-se a falar de novos modos, a sustentar novas percepções. Esse é um aspecto da sabedoria e do discernimento. Discernimento. Ao treinarmos a mente, precisamos tanto da quietude que vem da concentração, quanto da clareza que vem da sabedoria. A quietude nos permite ver coisas sutis que não veríamos se apenas tentássemos analisar. A análise nos permite compreender conexões que não perceberíamos se apenas tentássemos ficar imóveis.
É preciso as duas coisas para entender o que está acontecendo e aprender a não sofrer com isso. Então, essas são duas das coisas que você tem que aceitar neste mundo: palavras duras e dor. Outra coisa que você tem que aceitar é quando percebe que cometeu erros no passado. Você prejudicou a si mesmo, prejudicou outras pessoas. Tem que aceitar. Sim, você fez isso. Sim, foi prejudicial. Mas também precisa perceber que ficar preso ao remorso não vai resolver o problema nem desfazer o que foi feito. Basta dizer a si mesmo: isso não foi certo. Nunca mais quero cometer esse erro. Depois, espalhe muita boa vontade. Boa vontade para consigo mesmo, para não se punir. Boa vontade para com os outros, as pessoas que você prejudicou. E para com todos em geral, para lembrar a si mesmo que não quer prejudicar ninguém. Você quer ter cuidado com suas ações. Aqui, novamente, você precisa aceitar coisas desagradáveis. Lembrar dos seus erros. Mas aprende a não sofrer por eles. Concentra-se no futuro. Percebe que todo mundo comete erros. O importante é se você vai aprender com eles. Aí, pode se reerguer e seguir em frente. Portanto, essas são algumas das coisas que você tem que aceitar. Mas não apenas ficar sentado com elas. Você aprende a analisar como está criando sofrimento a partir delas. A dor física é uma coisa, mas por que existe dor mental junto dela? Bem, foi você quem acrescentou a dor mental. Palavras desagradáveis são sons desagradáveis, mas você se faz sofrer por elas. Novamente, é você quem está criando o sofrimento. O que significa que você pode aprender a não fazer isso. É assim que lidamos com as coisas que temos que aceitar. Quanto às coisas que o Buda diz para não aceitar. Se surgir um pensamento não hábil na mente, ele diz que você não deve simplesmente deixá-lo ficar. Você tenta desmontá-lo para poder abandoná-lo. Você percebe que, quando surge uma emoção não hábil como desejo ou raiva, ela é composta de 3 coisas. A forma como você respira, a forma como conversa consigo mesmo e as percepções que mantém em mente as mesmas 3 coisas nas quais você precisava se concentrar para aprender a não sofrer com aquilo que tem que aceitar. Neste caso, você observa como está respirando, por exemplo, quando está com raiva. O que está dizendo a si mesmo quando está com raiva? Alguém fez algo ruim e você fica repetindo isso internamente. Como foi terrível, como não deveria ter acontecido. Talvez até queira que essa pessoa sofra. É aí que a raiva se transforma em má vontade. Quando você percebe isso, pode dizer a si mesmo: ok, esse tipo de pensamento não está ajudando. Há outras formas de ver a situação. Pode pensar nos pontos positivos dessa pessoa. Pode lembrar que, se estiver com raiva, não vai pensar com clareza. Não vai conseguir resolver a situação. Então, precisa se acalmar. Depois, observe as percepções que mantém em mente. Como você percebe a situação? Como percebe o que deve ser feito? Pergunte-se: onde minhas percepções estão erradas? Que percepções seriam úteis de manter?
em mente. Quando alguém faz algo ruim, lembre-se de que essa pessoa também tem seu lado bom. O Buda dá uma imagem para guardar em mente. Você está atravessando o deserto, com calor, cansado, tremendo de sede. Encontra água na pegada de uma vaca. Sabe que, se tentar pegar a água com a mão, ela ficará turva. Não poderá beber. Então, o que precisa fazer? Tem que se abaixar de 4 e sugar a água direto dali. Pode parecer uma postura humilhante, mas é o que precisa ser feito. Da mesma forma, você pode pensar: essa pessoa é realmente má. Por que eu deveria pensar em seus pontos positivos? Isso é humilhante. Mas, se quiser viver no mundo e agir de forma hábil, tem que aprender a pensar no lado bom das pessoas. Não deixe que a ideia de humilhação atrapalhe fazer o que é correto. Essa é a sua motivação para querer o bem deles, tratá-los bem e ter compaixão por eles. Agora, compaixão não significa simplesmente deixá-los fazer o que querem. Às vezes, significa impedir comportamentos não hábeis. Mas para fazer isso de forma eficaz, você precisa agir a partir de uma posição de boa vontade. Tudo isso significa que você desmonta sua emoção não hábil em termos de como respira, de como fala consigo mesmo e das percepções que mantém em mente. Depois, usa esses mesmos fatores para compor um estado mais hábil. Portanto, não aceite simplesmente a raiva. Aceite o fato de que ela está presente, mas aceite também o fato de que você pode fazer algo a respeito. Você não precisa se afundar nela. Como disse o Buda, se não pudéssemos abandonar as qualidades não hábeis, ele não teria nos ensinado a fazer isso. Se não pudéssemos desenvolver qualidades hábeis, ele também não teria ensinado isso. Portanto, há coisas que você tem que aceitar e coisas que você não deve aceitar. Mas, em ambos os casos, você precisa entender o que está fazendo, entender a forma como respira, entender a forma como conversa consigo mesmo, entender as percepções que mantém na mente e aprender a fazer tudo isso de uma maneira hábil. Use o conforto da respiração como alimento quando estiver lidando com coisas que você tem que aceitar, coisas que não pode mudar. E use a respiração como parte de uma abordagem hábil para desmontar estados mentais não hábeis que você pode mudar. Então, preste muita atenção à respiração. Ela tem muito a oferecer nessa habilidade de aprender o que aceitar, o que não aceitar, e como não sofrer em nenhum dos casos.